Olá, meus amores! Estamos de volta com o seu canal Fundamento, onde juntos estamos todos os dias aprendendo mais sobre as Sagradas Escrituras, nos aprofundando na verdade de Deus, na única verdade, no único meio de salvação, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Eu te peço que tu se inscreva no canal, me ajude a compartilhar esse vídeo, deixe seu like para que o Evangelho venha a ser anunciado. Compartilhando, se inscrevendo, dando like, o YouTube vai entender que este assunto é importante. E ele é ou não é importante? É, né? É assunto de vida ou morte, assunto de vida eterna. Então, nos ajude a compartilhar. Fica comigo no vídeo até o final e vocês vão ver que o assunto de hoje vai ser muito interessante, vai tirar a dúvida de muita gente por aí. Estamos de volta para gravar mais um vídeo da nossa nova playlist. Quer saber? Então hoje o nosso Quer Saber é: tu quer saber a origem da religião no mundo? Vamos ver o que a Bíblia nos diz com respeito à religião. Onde começou tudo isso? A gente vai ver isso na Bíblia, tá bom? Então me acompanhe, fica comigo até o final e que vocês vão ver o quanto é importante esse assunto. Como eu comentei na introdução do vídeo, esse vídeo vai ajudar muitas pessoas a saírem de dúvidas com relação à religião, né? Muito se ouve por aí, muito se diz por aí, que há várias religiões, que no mundo tem várias religiões, e sim, se formos olhar nesse sentido, é claro que temos muitas religiões: catolicismo, cristianismo, hinduísmo, budismo, islamismo, tantoísmo, ismo, né? E, enfim, religiões, e que dentro dessas religiões surgem aí várias ramas, né? Que se vão dando origem aí a movimentos carismáticos, pentecostalismo, neopentecostalismo, e aí surge igreja tal, igreja fulana de tal, igreja evangélica tal, igreja batista tal, e aí vai se originando um monte de denominações, enfim, mas tudo isso tem uma raiz que se chama religião. E a pergunta é: tu quer saber quando foi que originou a religião de acordo à Bíblia? É sobre isso que a gente vai falar. Então, nesse contexto de que há várias religiões no mundo, contradizendo isso, embora isso que eu falei para vocês agora, existe mesmo várias nomenclaturas de religiões, né? Aí vamos colocar as mais importantes no sentido de as mais conhecidas: cristianismo, judaísmo, catolicismo, hinduísmo, que eu acabei de falar, islamismo, enfim. Quando a gente para e fala com relação a essas religiões, então a gente vem na nossa cabeça, e sem contar a quantidade de igrejas e seitas que se originaram por aí, a gente pensa: puxa, tem um monte de religião no mundo. Mas não é verdade. Sabia disso? Embora exista aí milhões e milhões e milhões de denominações, mas só existe 2 religiões no mundo. Vocês sabiam? Só 2. Só 2. Quer saber? Então, existe a religião que confia totalmente, descansa totalmente em Deus e na obra de Cristo na cruz, a religião que dá toda a glória a Deus, descansa completamente em Deus, e a religião que descansa na força do homem,
que descansa nos méritos humanos, que descansa no esforço humano e que automaticamente dá toda glória ao homem. Então, embora existam muitas denominações, muitos nomes distintos para religiões e denominações e seitas, enfim, na verdade, só existe duas religiões no mundo. Aquela que confia unicamente em Deus, descansa unicamente em Deus e na obra de Cristo na cruz, que dá toda a glória a Deus, e aquela que dá toda a glória ao homem. Na obra do homem, no esforço humano, na obra, naquilo que o homem faz para ser salvo, para se manter salvo, para alcançar favores de Deus. Então, a religião criada, né, pelo homem é aquela que coloca o homem no centro do mundo e que tudo gira em volta do homem, na força do braço dele, no mérito dele, na fé dele, né? Então, enfim, a gente vai falar sobre isso. Essas são as duas únicas religiões que existem e a gente vai tratar de ver onde se originou isso, né? A pergunta é, quer saber? Então a gente vai responder. Sabe onde começou a religião no mundo? Lá em Gênesis 3, tá? Então, como assim? Na Bíblia? Lá no início de tudo. Meus amores, a gente sempre vai voltar ao início de tudo, a gente sempre vai voltar em Gênesis. E quando é que foi que iniciou a religião? Eu vou ler aqui, vou contar um pouquinho do contexto da história e a gente vai ler os versículos chaves para que vocês entendam aonde se originou então a religião no mundo, tá bom? Então vamos lá. Adão e Eva pecam e quando eles pecam, eles se dão conta de que estão nus. Todo mundo conhece essa história, né? Todo mundo sabe disso. E só um detalhe aqui, às vezes até eu falo isso, né? Todo mundo sabe isso, todo mundo, né, já leu isso. E vocês sabem que isso é perigoso quando muitas vezes a gente pensa que a gente já sabe, que a gente já conhece, e daí a gente acaba deixando assim um pouco de lado, leva assim a la ligeira, deixa assim, leva de qualquer jeito. Ah, não, isso eu já sei, isso eu já li, isso já me ensinaram. Sabia que isso é perigoso? Porque faz com que a gente despreze um conhecimento profundo. E cada vez que a gente entra em Gênesis e a gente vai se aprofundando nos estudos, a gente vai vendo que vai saindo cada tesouro, cada pedra preciosa, cada ensinamento, e a gente se surpreende. E aqui em Gênesis 3, a gente tira isso como exemplo, o ensinamento com relação à religião no mundo, né? A religião que o homem inventou no mundo, né? Não a verdadeira religião, que é aquela que descansa em Deus, né? Que confia, depende totalmente de Deus, mas aquela que o homem inventou. E essa religião inventada pelo homem tá aqui em Gênesis 3. Nossa, onde? Eu já vou mostrar para vocês. Então o homem peca e vem que estão nus, e olha só o que acontece. Gênesis capítulo 3 e versículo 7. Diz assim: abriram-se então os olhos de ambos, isso logo depois que eles comeram o fruto, né? Proibido. Abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, o quê? Coseram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Tcharam! Nossa, Aline, o que tem a ver? Adão e Eva costuraram lá a roupinha, aquela de folhinha de parreira que a gente está acostumado, com a religião no mundo. Tá aqui. Estou apresentando para vocês a origem da religião. Tá aqui. Neste coser, neste costurar umas vestes para si. Está aqui, meus amores. Vamos ler de novo? Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Costuraram roupas para si mesmos. Vamos entender isso então? O que isso está relacionado com a religião? A criada pelo homem? O que acontece?
Daqui a pouco eu vou ler outro versículo. Adão e Eva pecam, veem que estão nus, ou seja, agora eles conhecem o bem e o mal, agora eles estão mortos espiritualmente, agora eles estão em pecado porque desobedeceram a Deus, o pecado entrou no mundo e toda a inocência que existia dentro deles agora morreu, se destruiu, se perdeu. E então eles se dão conta que estão nus, a vergonha, a humilhação, o pecado. Eles se dão conta do pecado. O pecado entrou agora na vida deles, o pecado entrou no mundo. Então, o que eles fazem para tratar de esconder o seu pecado, tratar de esconder a sua vergonha? Foram, né? Mira, olha, estamos nus. Mira, olha, ali tem uma parreirinha. Vamos pegar umas folhinhas e costurar roupas para tapar a nossa vergonha, para tapar o nosso pecado. Foi isso que Adão e Eva fizeram. Eles viram as folhas de parreiras, né, de figueiras que estavam ali e foram lá e eles mesmos trataram de cobrir a sua nudez. Eles mesmos, com a força das mãos, com o trabalho, porque a Bíblia é detalhista em escrever, eles costuraram, coseram roupas para si. Então a Bíblia é muito clara, eles com a mão deles, com o esforço deles, trataram de cobrir o pecado deles. E isso se chama religião. É o que o homem faz durante fez e continua fazendo durante os 6.000 anos de história, tratando de cobrir o seu pecado com folhas de figueira, tratando de cobrir o seu pecado, as suas faltas, a sua vergonha com a religião, ou seja, com as boas obras. Esta é aquela religião que eu disse que só existia duas. Essa aqui é aquela que confia no mérito do homem, do esforço do homem, no fazer do homem. Não foi o que eles não fizeram? Adão e Eva não coseram, eles não fizeram com a própria mão deles algo para cobrir o seu pecado? Meus amores, é o que o homem faz todos os dias. O homem sempre trata de cobrir o seu pecado, de ocultar o seu pecado atrás de uma boa obra. Sempre o homem faz isso. É só olhar. Todas as religiões do mundo têm a mesma coisa em comum: boas obras, projetos sociais. Todos tratam de esconder o seu pecado. A própria Bíblia fala, quando Jesus está falando dos fariseus hipócritas, que diz assim, eles como é que fala aquela palavra? Saqueiam, em outras palavras, roubam a casa das viúvas, roubam a casa das viúvas, e para justificar o seu roubo, o seu pecado, fazem longas orações pelas próprias viúvas, tá? Que entram lá, roubam tudo que ela tem, com lábia, e daí fala, agora eu vou orar por ti, ó Deus de Israel, abençoe Deus de Israel. Trata de cobrir um pecado de roubo com uma longa oração. O próprio Senhor Jesus falou isso. Então, chama eles de fariseu hipócrita, né? Fala que o inferno é pouco para eles, né? Jesus falando. Então, o homem sempre tratou, meus amores, de cobrir o pecado, o seu pecado, a sua vergonha, a sua nudez, as suas falhas, com boas obras, né? Então a gente pode ver isso na nossa sociedade e sempre as pessoas pensam, elas acreditam que por mais más, cruéis que elas sejam, se elas fazerem alguma coisa boa, fazer alguma boa ação, ajudar, dar uma esmola, dar uma ajuda,
dar uma doação lá no orfanato para os velhinhos, enfim. Ela acha que ela já está fazendo uma grande coisa, ela acha que aquilo ali vai aplacar a ira de Deus contra o pecado dela. E não é assim que funciona. A gente pode ver isso na história. Eu sempre gosto de dar esse exemplo. Eu sempre gosto de dar esse exemplo de Hitler. Hitler foi quem foi, todo mundo sabe, né? Assassino. Matou aí, né, quantos milhões de judeus, mais de 6 milhões de judeus, enfim. Mas, todo Natal, Hitler se vestia de Papai Noel para dar brinquedo e doce para as crianças. Ou seja, religião. Tratando, é uma maneira, o ser humano caído, morto espiritualmente, sempre trata de alguma maneira de cobrir a sua falha, os seus erros com algo bom, trata de cobrir algo ruim com algo bom para efeito de consciência. Ai, não, tudo bem, eu fiz isso, mas pelo menos eu fiz isso. Pelo menos, não vou fazer isso para obras. Isso é a religião que o mundo inventou. Essa é a religião que o homem inventou. Fazer algo para chamar a atenção de Deus, fazer algo para agradar a Deus, fazer algo, seja longas orações, seja jejum, seja frequentar uma igreja, seja ações sociais, seja dar uma oferta, seja fazer um voto, enfim. O ser humano tem a necessidade de sempre estar fazendo algo para depender daquilo, para sua salvação, para sua consciência, para estar em paz consigo mesmo, para estar em paz com os outros, para chamar a atenção dos outros, inclusive a de Deus. O ser humano tem essa necessidade de sempre estar fazendo algo bom para cobrir aquilo que é ruim. Essa é a religião que o mundo inventou. E aonde ela se originou? Com os nossos pais, com Adão e Eva. Eles acreditaram que se eles fossem lá e fizessem a roupinha deles com a folhinha de figueira, estava tudo bem. A vergonha deles ia estar coberta, o pecado deles ia estar coberto. Só que Deus disse: não é assim que funciona. Não é o que vocês fazem, não é o que vocês acham que está correto. Não é a boa obra que vocês acham que faz que me agrada, que chama a minha atenção. E como que a gente vê isso? Vamos ver na Bíblia? Gênesis, vamos ver agora a verdadeira religião, porque essa aqui que a gente acabou de ler é a falsa religião. Lembra que eu falei que são duas? A falsa, que é a que se apoia no mérito humano, em tudo que o homem faz para se salvar, se manter salvo, para ter uma consciência em paz consigo mesmo, com os outros. Essa é a falsa religião, aquela que faz alguma coisa com o próprio braço, com a própria mão, o próprio esforço, não, eu fiz, né? Pelo menos eu fiz a minha parte, ações sociais. Isso aí tem um monte por aí, né? Um monte de ação social por aí que é para cobrir outras tramóias, né, por detrás, para cobrir a falsa religião, né? Então, para cobrir os seus pecados, os seus roubos, os seus enganos, então daí ação social tem um monte por aí, né? Então, vamos ver o que a Bíblia fala agora com relação à verdadeira religião, aquela que é instituída por Deus, que é aquela que é depender dele, é do jeito dele, nunca vai ser do meu e do teu, nunca vai ser, entenda isso, nunca vai ser do meu e do teu jeito, sempre vai ser do jeito de Deus. E vamos ver agora o que Deus fez com Adão e Eva, como que Deus cobriu o pecado deles. Então diz assim, versículo 21 do capítulo 3 de Gênesis, presta atenção nisso aqui, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e ele os vestiu.
Já deu um plim. Ai, gente, mais claro que isso aqui é impossível, é impossível, é impossível. Lá em cima, Adão e Eva fizeram para si vestes para cobrir o seu pecado. Eles tiveram a iniciativa de fazer para si algo para cobrir o seu pecado. Agora aqui a Bíblia é tão clara no versículo 21. O Senhor fez. Deus fez com as próprias mãos dele vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Lá em cima eles se vestiram de religião, eles se vestiram de boas obras, eles se vestiram de méritos porque queriam glória, que nem o homem hoje se veste de bonzinho, coloca uma carapuça de bom moço, de boa moça, de bom pastor, de bom líder, de boa igreja, de bom... sei lá, de bom, aqueles que fazem muita ação social, se vestem com a carapuça da religião, da oração, dos propósitos, sacrifício, oração à meia-noite, oração 3 vezes por dia, sube monte, desce monte, sobe rio e se afoga no rio e sei lá mais o que. Pra se vestir de uma falsa religião. Aquela que ele acha que com mérito, com seu esforço, com aquilo que ele faz, que dorme pouco e acorda cedo e dorme tarde e faz e se veste de muitas boas obras, achando que tudo aquilo ali vai cobrir o pecado dele, vai chamar a atenção de Deus, vai fazer com que ele conquiste a salvação, ou que ele se mantenha salvo, ou então que ele se santifica com aquelas coisas ali. E nada disso. Deus deixou muito claro. Ei, quem foi que mandou vocês botar essa folha de mato aí? Não é do jeito de vocês, é do meu jeito. Eu, o Senhor, vou fazer com as minhas próprias mãos uma veste que vai cobrir o pecado de vocês. Então Deus vai lá. Nossa, gente, quando eu leio isso aqui, puxa vida, e os vestiu. Para imaginar a cena. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Como eu desejo que vocês tenham esse entendimento e essa alegria, esse prazer e essa revelação de Deus quando vocês meditam na Bíblia, sabe? Porque imagina a cena, Adão e Eva mortos, inimigos de Deus, separados de Deus, com medo de Deus, cheios de vergonha, mortos pelo pecado, pelo delito, por tudo de ruim que entrou dentro deles com o pecado, com a morte espiritual. Eles agora estavam distante do verdadeiro bem, do único bem que era Deus, e ali cobertos com aquele medo, com aquela vergonha, com aquelas folhinhas de parreira. Imagina a cena, Deus chegando e dizendo: tira isso, e indo lá, sacrificando um animal, tirando a pele. Deus fez isso. Vocês nunca imaginaram isso? Vocês nunca imaginaram isso? E eu já vou chegar no lugar onde eu quero chegar com tudo isso. Mas imagina Deus. Gente, Deus é Ele, Deus, soberano sobre todas as coisas, indo lá, sacrificando um animal, tirando a pele, fazendo a roupa para Adão e para Eva. Adão, vem aqui. Eva, vem aqui. Deus, porque Deus procurou eles. Aonde vocês estão? Vem aqui. Deus procurou eles. E a gente vai falar muito sobre isso daqui para frente nos estudos do novo nascimento e da salvação. Eu vou vestir o pecado de vocês, porque não é do jeito de vocês, é do meu jeito, é como eu quero. É como pra mim é correto, não de acordo com o entendimento de vocês. E imagina a cena, Deus botando a roupinha neles, botando ali a roupinha de pele neles,
Pronto, agora sim, agora, isso aqui é por enquanto, isso aqui é o correto, é eu quem faço, sou eu quem decide como vocês vão cobrir o seu pecado, sou eu. Tira da cabeça de vocês que vocês podem fazer alguma coisa para se salvar e se manter salvos, e se manter em santidade. Esquece isso, esquece a folha de figueira. É eu quem faço com as minhas mãos e visto vocês da justiça, daquilo que para mim é justo, daquilo que para mim é correto. E para mim o correto agora é cobrir vocês com essa pele desse animal inocente que eu tive que matar por causa do pecado de vocês. Então, essa é a verdadeira religião. Essa é a verdadeira religião. O que deveria ter sido correto? Adão e Eva não ter pecado, né? Mas depois do pecado, era eles ter se rendido a Deus. Senhor, pecamos. Quando Deus chamou eles, Adão, aonde tu tá? E em vez de Adão culpar Eva culpar a serpente, e o egoísmo que entrou dentro deles, de um começar a culpar o outro, o que era o correto ter sido feito? Adão deveria ter dito: Pai, Senhor, pequei, errei, desobedeci, eu sou o culpado, a Eva não tem culpa de nada, ele deveria ter ocupado esse papel, o que Jesus veio fazer por mim e por ti, porque foi isso que ele veio fazer o que Adão não fez por Eva. Vocês nunca pararam para pensar nisso? Adão, que deveria amar Eva, porque era carne da carne dele, culpou ela. É ela que é culpada. Aí veio Jesus para fazer o que Adão devia ter feito. Dizer: Pai, eu assumo a culpa no lugar deles. Eu assumo a culpa no lugar deles. E vai lá e morre por mim e por ti. Vocês veem que Jesus veio fazer tudo o que Adão não fez? Então, desculpa, gente, é que não tem como não se maravilhar com isso, com o que a Bíblia ensina, com um plano de salvação tão perfeito, com um ensinamento tão perfeito que o homem deturpou, trazendo a religião diabólica para dentro das igrejas, né? Porque não dá nem para chamar de igreja. A gente fala igreja para poder, assim, distinguir, mas elas não merecem ter esse nome. Essas instituições não merecem ter um nome de igreja, não merecem. E muito menos da religião bíblica, que é a depender de Deus. Então, o que Adão tinha que ter feito? Pai, ainda nu, eles não podiam ter tomado a iniciativa de se cobrir. Não, quem sabe a gente tapando ali, né, a nossa nudez com a folhinha da figueira, a gente vai tá mais tranquilo. Não, eles deveriam ter dependido de Deus. Vamos esperar para ver o que ele vai fazer com a gente, né? Vamos reconhecer o nosso pecado. Pai, eu pequei, não sei, agora a gente tá nu, o que a gente faz? Tá vendo? Isso Adão deveria ter feito. Pai, deixa a Eva de lado, eu sou o culpado. O Senhor falou pra mim, eu não dei ouvido. Então, Adão deveria ter esperado por Deus, dependido de Deus, para ver o que Deus faria. Mas como o homem já estava morto, totalmente perdido em pecados, o egoísmo entrou, o medo entrou, a vergonha entrou, a primeira coisa que o homem quis fazer, se defender e se esconder e fazer, e começou então o fazer alguma coisa para se proteger, para se esconder, para chamar a atenção de Deus, enfim. E Deus vem e fala: não é do jeito de vocês, é do meu jeito. A religião verdadeira, que é depender de mim,
é essa. Tu não devia ter feito nada, tu devia ter esperado por mim. E eu ia te dizer o que fazer. E na verdade, eu ia fazer, porque tu não tem mais condições de fazer nada. Então Deus cobriria ele como fez, né? Mas ficou isso registrado pra gente ver o quanto a gente é mal, o quanto a gente é caído, o quanto a gente acha que a gente pode fazer as coisas do nosso jeito, se salvar do nosso jeito. Então, desde Gênesis já começou essa maldita religião que entrou dentro do verdadeiro cristianismo para fazer o homem se esconder atrás de obras, atrás de fazer. E aqui ficou muito claro que Deus disse que não, é do meu jeito, sou eu quem faço, sou eu quem visto vocês. E isso aqui foi só o início, né? Esse sacrifício de Deus aqui com Adão e Eva, de ele matar o animal inocente, ele cobrir Adão e Eva com aquela veste do animal inocente, era só um tipo de sacrifício que ele faria mais na frente com o próprio Senhor Jesus, que viria fazer o que Adão não fez. Eu acabei de falar para vocês agora. Adão deveria ter feito isso, deveria ter assumido a culpa, né, em relação a Eva e confiado, dependido da graça de Deus, da misericórdia de Deus e do que Deus faria. Mas ele quis tomar a iniciativa, ele quis fazer alguma coisa. Então aí se deu a origem à religião. E a gente vê o reflexo desta maldição da religião logo em seguida com Caim e Abel. A mesma coisa, para vocês verem que como o homem caído não tem jeito, a menos que ela nasça de novo, que o Espírito de Deus, através da palavra de Deus, entre e regenere o coração dela, para que ela possa enxergar a condição caída de pecado dela. A menos que Deus faça isso, ela continua sendo cega, ela continua achando que ela, com a força dos braços, pode fazer alguma coisa para chamar a atenção de Deus. Meu Deus do céu, em que idioma eu preciso ensinar isso? Em que idioma tem que estar escrito na Bíblia desses líderes que continuam insistindo em ensinar que a gente pode fazer alguma coisa para se salvar e se manter salvo, que depende da minha escolha, da minha decisão, da minha fé, de eu fazer, de eu orar, de eu jejuar, de eu ofertar, de eu dar tudo que eu tenho? Até quando? Até quando, líder? Tu vai aprender a meditar na tua Bíblia e ensinar a verdade pro povo? Até quando? Tu vai ser cobrado por Deus e o castigo vai ser eterno. Gente, tá na tua Bíblia. Larga o orgulho de lado, deixa o orgulho de lado, pelo amor de Deus, deixa o dinheiro de lado, o desejo de poder, de ter título, de ter cargo, de ter salário no final do mês e abandona toda essa nojeira para pregar o verdadeiro evangelho. Para de depender de dinheiro, de salário no final do mês, de querer ter título e poder. São almas que estão em jogo, a tua, inclusive, a tua. Deixa o orgulho, reconhece que está pregando errado, reconhece que está ensinando errado e passa a ensinar a verdade para as pessoas. A gente paga um alto preço? Claro que sim. A gente passa necessidade, passa trabalho, tem problemas? Claro que sim, mas a gente tem a consciência tranquila de que a gente está ensinando a verdade. Agora tu que tá aí meditando na Bíblia, ensinando errado para as pessoas, mesmo às vezes entendendo, puxa vida, é verdade, isso aqui tá errado. Ai, mas se eu largar tudo, né, eu não vou ter um salário, eu não vou ter um plano de saúde, eu não vou ter uma casa para morar, eu não vou ter nada. Tu vai ter um inferno e um lago de fogo por toda a eternidade para tu morar. Se tu continuar agindo dessa maneira, pelo amor de Deus, tá escrito na tua Bíblia. Medita. Aprende a meditar na Bíblia, ou abra os teus ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo tem te mostrado. Então, a gente vê refletido nos filhos de Adão e Eva a falsa religião que se introduziu no mundo e a verdadeira. A gente vê nos dois filhos de Adão e Eva a verdadeira religião e a falsa religião. Aquela que depende da força do braço e aquela que depende de Deus. Então, a gente vê no capítulo 4, quando fala de Abel e Caim, que passado-se um tempo, foram os filhos de Adão e Eva oferecer uma oferta a Deus. E a gente sabe que... Vou ler aqui.
Depois deu à luz a Abel, tal. No versículo 3. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu o seu semblante. Enfim, quem não conhece, né, a história de Caim e Abel? A gente ouve, desde que a gente chegou na igreja, né? Sempre se ensina muito isso com relação à fé, a dar o seu melhor para Deus, porque Abel deu o melhor para Deus e que Caim foi lá e deu as frutas podres. Quem falou que Caim deu as frutas podres? Isso aí é acrescentar coisa que não está escrito na Bíblia, porque aqui na minha tá. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel levou da primícia do seu rebanho. Não está dizendo que Caim levou fruta podre, verdura podre. Isso aí é acrescentar algo que não está na Bíblia. Isso está errado. Simplesmente está escrito aqui que Caim levou do fruto da terra. E Abel levou uma ovelhinha, um cabritinho, um cordeirinho, né, das primícias, um cordeirinho para Deus, para ofertar a Deus. Onde que tá a diferença? Que um levou da força do seu braço, do seu esforço, do fruto do seu trabalho. Se a gente for olhar humanamente falando, quem aparentemente fez mais esforço? Caim? Porque Caim teve que lavrar a terra, capinar. Lembra que depois do pecado, que o pecado entrou no mundo, a terra ficou dura? A terra agora vai dar brolhos. Agora com o suor do teu rosto tu vai ter que, trabalhar. Então a terra ficou dura. Então Caim, que era agricultor, teve que arar a terra, buraco, pedra, rocha, plantar, molhar, esperar crescer. E aí te arrancar e ir lá levar como oferta para Deus? Aparentemente, humanamente falando, caído, um ser humano caído, como enxerga, porque Deus não vê como a gente vê, humanamente falando, Caim fez melhor, porque é o trabalho das mãos dele, né? Poxa, meses ali plantando a verdura, a frutinha, tudo, e daí ele vai lá e oferta. Então, uau, que super oferta, né? E porque não tá escrito que era oferta podre. Simplesmente está escrito que levou dos frutos do seu trabalho, da terra. Então, humanamente falando, ele fez muito mais, porque o que Abel fez? Qual foi o trabalho de Abel? Ele foi lá e escolheu o melhor. O melhor, esse aqui, esse cordeirinho aqui é o melhor, é o mais novinho, é o mais gordinho, tem mais lã, tem mais gordura. Mas foi Abel que fez o cordeiro? Ele teve algum esforço para fazer o cordeiro? Claro que não. Quem é que no cordeirinho nasceu de quem? Do boi e da vaca lá, né? Abel não teve nada que ver com a história. Ele simplesmente cuidava dos bichinhos. Que ele era pastor ali, né? Ele cuidava dos bichos, claro, alimentava. E ele foi lá e escolheu o melhor para Deus. Então, aparentemente, quem é que teve mais trabalho? Caim. Porque Caim teve que capinar, terra dura, por causa da maldição. Abel só foi lá e escolheu o melhor e levou para Deus. Então, humanamente falando, Caim fez mais. Mas não é assim que Deus vê. Não é, porque esse é um tipo da maneira em que Deus nos salvaria. Exatamente como ele fez tempos atrás com os pais dele, mostrando que não era do mato que eles escolheram lá para fazer
da figueira para fazer a roupa deles, que não era do fruto da terra, porque o fruto da terra de Caim era a religião, igualzinho a folha de parreira que Adão e Eva tinham pegado para fazer roupas para si mesmo. Era a mesma coisa, fruto da terra, a árvore, tava lá, eles fizeram para si. Caim foi lá e pegou coisas que ele fez, que ele preparou, que ele cultivou, ele fez e deu. Então, a mesma religião. Então, se tu for olhar assim, nossa, mas é loucura que Deus prefira um animalzinho que Abel não fez nada e se agrade dessa oferta. Sim, porque a palavra de Deus é loucura para aqueles que creem, para aqueles que confiam em Deus e no plano e no propósito dele perfeito. É loucura. Por isso que Deus escolheu a loucura da pregação do evangelho, a loucura da cruz para salvar. Assim como parece uma loucura o próprio Deus ter ido lá e sacrificado um animal inocente para vestir, ele foi lá e vestiu, levanta aí Eva, e vestindo eles com a roupa. Deus se sujeitar a fazer isso, meu Deus do céu. Deus se sujeitar a cobrir eles. E agora com Adão e com Caim e Abel a mesma coisa. Com a religião falsa, querendo dar o seu trabalho, a força da sua mão, os seus méritos. Tá aqui, ó, eu que cultivei para ti, eu que fiz. Olha aqui, ó, eu trabalhei duro para te dar. Ó, tá vendo aqui é o meu sacrifício. Eu meses cultivando os melhores frutos para te dar. Tá aqui o trabalho das minhas mãos. E Deus fala, não me agradei dessa oferta, porque isso aí não é o que me interessa. Eu não quero o trabalho da tua mão. Eu quero que tu dependa de mim. Eu quero que tu confie em mim. Tu tá fazendo exatamente como os teus pais fizeram, tudo errado. Eles confiaram na roupa que eles fizeram para si. E não era a minha roupa, como eu ia vestir eles. Agora tu tá fazendo a mesma coisa. Ao passo que Abel simplesmente não fez nada. Nada. Ele só confiou no plano de Deus. Ele entendeu o que Deus tinha feito lá com um animal inocente, lá com o pai e com a mãe dele. Ele ouviu isso com certeza do pai e da mãe dele, porque o pai e a mãe dele contaram a história para eles, com certeza eles sabiam disso. Então ele falou, peraí, se foi Deus que matou um animal e cobriu os meus pais do pecado deles, então agora eu também tenho que depender dele, então eu também não vou fazer nada, eu só vou apresentar um animalzinho para que esse animal também cubra o meu pecado. Tá entendendo, meus amores? Abel simplesmente confiou em Deus. Ele não fez nada. Vocês conseguem entender isso? Tudo isso, meus amores, remete a gente para onde? Depois, 4.000 anos lá na frente, em Cristo, na cruz, né? Tanto Gênesis 3 como Gênesis 4, Adão e Eva, e Caim e Abel remetem para o sacrifício do Senhor Jesus. Lá na cruz do Calvário, Ele nos alcançou. Ele veio atrás dos filhos perdidos dele, como ele foi de Adão e Eva. Ele ofereceu o seu filho para morrer no nosso lugar, né? O próprio Senhor Jesus se ofereceu, Pai, eu me entrego por eles. E aí a minha justiça, a minha veste de justiça e de santidade, eu dou para eles. Então, Ele morreu no nosso lugar, Ele nos deu a veste, Ele nos vestiu da veste de justiça dele, a justiça que ele viveu, uma vida perfeita de obediência. Ele nos vestiu dessa obediência. Então, por isso, nós somos salvos. Somos salvos por confiar nessa veste que Deus nos deu de graça através do Senhor Jesus. Ele fez tudo, Ele fez tudo, Ele nos deu, Ele nos vestiu e nós não fazemos nada. Nada, nada, nada. Meus amores, se tu tentar fazer uma coisinha assim que seja
para tentar te salvar, para tentar chamar a atenção de Deus com relação à tua salvação, tu tá perdido. Tu não entendeu o evangelho, tu tá morto espiritualmente, tu não nasceu de novo. Tu tá perdido, condenado ao inferno. Porque o que é a salvação? É tu te render a Cristo. É tu te render ao plano de Deus, a verdadeira religião, que é depender unicamente do mérito de Cristo na cruz. E não nada teu. A partir do momento que tu diz, não, eu tenho que obedecer. Sim, Cristo morreu por mim, mas agora eu obedeço. Agora eu faço. Tu não entendeu o evangelho, tu tá morto em delitos e pecados, tu tá perdido, tu vai pro inferno, porque tu não tá confiando na única pessoa, na única obra perfeita que pode tirar de lá. Tu consegue entender isso? Então não existe isso que é ensinado por aí. Não, Cristo morreu por mim, mas agora eu faço, eu obedeço. Eu preciso me manter. Eu preciso fazer um voto, um sacrifício para me manter salvo, para buscar o Espírito Santo. Não, isso não existe. A verdadeira religião, a verdadeira salvação é aquela que tu te rende ao que Cristo fez. E logicamente, depois que tu nasce de novo, que tu é salvo, que tu te rendeu a Cristo, então agora tu vai passar a fazer boas obras, a ter bons frutos, a viver em santidade. Daí sim entra a tua responsabilidade como filho, mas para se salvar não tem. Se tu acha que tu te cobrindo com a folhinha de parreira ou oferecendo lá os frutinhos do teu trabalho, tá? Trabalhou o mês inteiro, vai lá e dá tudo para Deus, né? Tu acha que tu vai te salvar ou vai alcançar a tua salvação, um cantinho no céu? Meu filho, te prepara uma eternidade inteirinha no inferno, sem escape. No inferno não, no lago de fogo e enxofre, né? Assim, sem dó nem piedade, porque essa é a verdade bíblica. E o Espírito Santo está usando verdadeiros servos de Deus para anunciar essa verdade. Então, meus amores, a única maneira de se salvar é confiando em Deus. Literalmente. É que sabe o que é? O ser humano não consegue aceitar isso. O ser humano está tão acostumado a sempre pagar por algo bom, sempre pagar para ter alguma coisa, que o ser humano não consegue aceitar que a salvação é de graça. Por isso que é loucura. Porque é uma loucura tu depender o que se supõe que é a coisa mais importante, que é a tua vida eterna, a tua salvação, a tua vida na mão de outra pessoa. É loucura. E realmente é a loucura da pregação, da loucura da cruz. É tu depender, colocar tua vida totalmente nas mãos de Deus, totalmente na mão de Cristo e da obra dele. É uma loucura. O ser humano não aceita isso. O orgulho do ser humano, o orgulho que está dentro da gente, não aceita que a gente não tenha que fazer nada. Porque a gente quer glória, a gente quer honra. O ser humano é assim tão morto, tão caído, tão vontade de falar o que eu tenho vontade de falar, mas assim de pior, sei lá, não vou nem falar com a vontade que eu tenho, que não vale nada, que a gente não consegue admitir que a gente não tenha participação na nossa salvação. E enquanto tu continuar orgulhoso, não querendo aceitar que tu não tem participação na tua salvação, tu vai continuar condenado ao inferno. Por mais de 300 anos que tu tenha na igreja, por mais líder de igreja que tu seja, por mais pastor que tu seja, obreiro que tu seja, membro de 300 anos, por muita ação social que tu faz, por muita obra de caridade que tu faz, por muita cesta básica que tu doa, por muito qualquer coisa que tu faz, por muito demônio que tu expulsou, por muito pessoa doente que tu orou, por muitas viúvas que tu fez orações longas depois de saquear a casa dela, tu vai continuar condenado ao inferno, porque nada disso vai te salvar. Essa é a verdade bíblica. E essa é a religião diabólica que o diabo infiltrou desde Gênesis, através de Adão e Eva, depois de Caim e Abel, e assim, por consequência, todas as religiões querendo ofertar aos seus deuses, ofertar aos seus gurus, ofertar nos seus altares para Deus, e oferte a sua vida, entregue o seu coração, dê o seu tempo, dê tudo que você tem, porque você vai chamar a atenção de Deus, porque a salvação é o mais importante. E aí tudo isso tá te levando a
a um mundo de faz, tu precisa fazer, e isso tudo vai te levar a oferecer glória para ti mesmo. Eu fiz, hoje, eu fiz um voto, eu fiz um sacrifício, eu dei tudo para Deus, agora eu tô salva. Blasfêmia, que tragédia. A verdadeira religião faz com que tu descanse em Deus e tu dê toda a glória para Deus. Hoje não precisei fazer nada, eu só confiei no que Jesus já fez por mim. E glória a Deus por essa salvação, por essa graça imerecida. Eu mereci o inferno, Ele foi lá e me salvou. E agora eu tô salvo. E agora eu vou viver uma vida de santidade por amor e gratidão a esse Deus sem peso, sem fardos. Essa é a verdadeira religião. Foi isso que Deus ensinou pra gente desde Gênesis. Eu acabei de ler pra vocês. Voltou a ensinar pra gente com Caim e Abel e vem ensinando no decorrer da história, culminando, encerrando com chave de ouro na cruz do Calvário com o nosso Senhor, com o sacrifício dele. E tu aí, querendo continuar, dando com murro, em faca, lutando contra Deus e contra a verdade de Deus. E o pior, induzindo outras pessoas a fazerem o mesmo. Tu não tem entendimento nem para ti e ainda ensina errado para os outros. Cuidado, aceite. Aceite que quem mata o cordeiro inocente é Deus. Aceita que quem veste a gente, quem veste e cubre o nosso pecado e nos limpa do nosso pecado é Deus. Através do sacrifício de Cristo. Puxa, é tão difícil aceitar isso. Eu sei que existe duas maneiras de ser cegos espiritualmente. E a gente vai falar sobre isso mais na frente. Dois tipos de endurecimento. Existe o endurecimento do diabo, né? Quando o diabo endurece o coração de uma pessoa para ela não enxergar a verdade. Ela vem na Bíblia, ela lê e ela tá tão endurecida no orgulho dela, na vaidade dela, no desejo de poder dela, de título, de tempo de igreja, de ser líder, de orgulho de não reconhecer que tá errado e voltar atrás e dizer, eu errei, olha, eu ensinei errado a vida toda, mas eu tô aqui pra corrigir o que eu fiz de errado, mas corrigir de verdade, não falar da boca pra fora e depois continuar fazendo tudo errado do mesmo jeito. Só falar da boca pra fora não adianta, porque Deus sabe, mas chegar e dizer assim, puxa, eu preguei a vida errada, sempre peguei errado, agora a verdade foi revelada pra mim, agora eu vou pregar o certo, mas a pessoa tá tão endurecida, e ela tem prazer no pecado dela, que ela continua ensinando errado, e ela vem na Bíblia, ela lê, ela não entende o que ela entende, ela não quer ensinar a verdade. Então, existe esse endurecimento, que esse endurecimento ou ele vem do diabo, e eu vou dizer uma coisa pra vocês, enquanto a pessoa é endurecida pelo diabo, ainda tem chance pra ela. Mas é o diabo que endurece, não sei o que. Não se preocupa, enquanto for o diabo endurecendo, graças a Deus. Enquanto o diabo estiver endurecendo o teu coração pra verdade, graças a Deus, porque ainda tem chance. Porque ainda Deus pode ter misericórdia de ti e abrir os teus olhos. Meus amores, mas agora se o teu coração está endurecido pelo próprio Deus, aí não tem mais jeito. E infelizmente tem muita gente por aí com o coração endurecido já por Deus. E não tem mais jeito, que nem Faraó. Aí não tem mais jeito. Mas se tu ainda sente que alguma coisa tá errada, que tu tá agindo com a religião do mundo, que tu tá querendo ainda buscar tua salvação por coisas que tu faz, mas que agora tu tá ouvindo essas verdades e tu tá vendo, não, realmente tem lógica isso, realmente, poxa, se dependesse do que eu faço, pra que Cristo morreu, né? Se a folha de parreira servia para cobrir, porque cobriu o pecado de Adão e Eva, mas se fosse do jeito que Deus queria, se tivesse cobrido do jeito que Deus queria, Deus não teria matado um animal e ele mesmo vestido Adão e Eva. Tem lógica, Senhor, eu tô cego, eu tô enganado, mas
Então para ti ainda tem chance. Para ti ainda tem chance. Ainda existe uma esperança para ti. Agora, se tu já foi endurecido por Deus, aí não tem mais jeito. E tem um monte de gente assim. Mas se tu ainda tem uma dúvida aqui, que tu diz assim, tem lógica isso aí, meu Deus, eu tô errado. Ora, pede para Deus te mostrar. E tem uma pluminha aqui. Ele vai te mostrar. E aí tu vai entender a verdade, tu vai entender aquilo aquilo que a gente vive. Quem conhece a verdade, vocês vão entender isso e vocês vão desfrutar dessa liberdade, vocês vão desfrutar de ser livre em Cristo, em ser livre descansando em Deus, descansando em Cristo. Tem lutas, tem problemas, tem dificuldades, claro que tem, mas tu tá em paz, tu descansa porque tu sabe que o teu reino não é esse mundo, a tua pátria tá lá, é celestial, é eterna e é com Deus e é com Cristo e é por toda a eternidade. Então nada te abala, nada te afeta, tu vai vencendo dia após dia, de fé em fé, crendo no Espírito Santo, crendo no poder de Deus te ajudando. Mas agora, se tu quiser continuar na religião enganosa, querendo continuar a fazer coisas para se salvar, eu só posso dizer, sinto muito. E lembrando que viver uma vida em liberdade em Cristo não significa viver uma vida de libertinagem, não significa viver uma vida de oba-oba de qualquer jeito, ao contrário. Quando a gente entende o verdadeiro evangelho, tudo que a gente quer é viver na santidade, tudo que a gente quer é fazer algo para estar mais perto desse Deus e nos parecermos mais a Cristo. Mas isso só entende quem é nascido de Deus. Quem não é nascido de Deus não entende, por isso que ensina que tem que fazer. Porque nunca entendeu o evangelho, nunca nasceu de novo. E jura e perjura que é nascido de Deus e que tem o Espírito Santo, mas não! Porque continua acreditando que depende de si mesmo, de ele se vestir com a parreirinha ou de ele oferecer para Deus os frutos do seu trabalho, o fruto da terra, o fruto das suas mãos. E essas pessoas não são salvas, elas não são nascidas de Deus. Então, a gente ora todos os dias para que essas pessoas entendam o evangelho e sejam salvas. E essa é a minha oração todos os dias por vocês, meus amores, por todos aqueles que ouvem esses vídeos. Inclusive aqueles que ouvem para criticar. A gente ora todos os dias para que vocês estejam, se estão endurecidos, que seja por Deus. Ou que seja pelo diabo, porque daí ainda tem chance. Eu oro todos os dias por isso, porque daí eu sei que logo a gente vai poder dizer, este é mais um irmão na fé. Os outros aí a gente já não tem mais parte com eles, né? Então se o próprio Deus já endureceu o coração porque não tem jeito, então o que a gente vai fazer, né? Então, meus amores, esse é mais um vídeo do Quer Saber? Então, agora vocês já sabem que a origem da religião é lá em Gênesis, começando com Adão e Eva, passando por Caim e Abel, e essa religião vem se disseminando pelo mundo todo, que é aquela que se confia no homem, nos méritos do homem para alcançar a salvação, para cobrir o seu pecado. E a verdadeira religião é aquela que Deus também nos ensinou em Gênesis e depois nos ensinou novamente com Abel e vem nos ensinando através de homens e mulheres de Deus que dia após dia vem nos ensinando o verdadeiro sacrifício de Cristo na cruz, aquele que cobre de verdade pecados. Meus amores, eu me despeço de vocês e eu oro que o Espírito Santo convença vocês dessas verdades e até a próxima.